Olá, caríssimos, tudo bem com vocês? Quem vos fala aqui é o professor Éder Ramos, professor de redação no Colégio Santa Rita. Caríssimos alunos do primeiro ano A, caríssimos alunos do primeiro ano B. Hoje estamos na aula 5, aula sobre tipos de introdução. Na aula anterior nós falamos sobre tipos de tese. Hoje nós iremos adentrar sobre tipos de introdução e, claro, também, já que falamos sobre tese, comentar também sobre teses na redação. Doutores, é muito importante essa aula porque muitos alunos dizem: professor, eu tenho dificuldades em começar meu texto. Professor, eu até quando começo, eu até que vou, mas começar eu tenho muita dificuldade. E eu percebi realmente nas primeiras redações algumas dificuldades em iniciar o texto. Algumas pessoas já fazem textos ótimos, que estão até de parabéns. Outras pessoas com dificuldades, mas claro que isso era apenas o início. A pandemia surgiu no momento em que nós, com certeza, iremos melhorar bastante. Que nós iremos melhorar juntos. Ok? Então, tipos de introdução. A primeira coisa que você deve entender é que na introdução haverá 3 tópicos: a contextualização do tema, a problematização e uma tese. A contextualização do tema, doutores, é a ideia de que você no texto, você não vai lançar o tema de uma forma abrupta. Você não vai lançar o tema de qualquer forma. Como também você não vai começar já falando sobre algo como se o autor soubesse qual é o tema. Você tem que imaginar o seguinte: o primeiro passo na minha redação é: eu vou inserir o tema dentro de um contexto. Quando eu falo em contexto, doutores, nós temos a ideia de que de um evento histórico que você acha que tem a ver com o tema, que relembre algo relacionado ao tema, como por exemplo, se o tema é trabalho infantil, aí você faz uma relação sobre o trabalho infantil que ocorria na Revolução Industrial na Inglaterra. Por exemplo, se o tema é questão de preconceito, sobre o preconceito sofrido pelos afrodescendentes no nosso período colonial. Isso é um evento histórico, é uma forma de você contextualizar. Você pode fazer por meio de contraste também, depois trazer uma ideia do que acontece no país, no Brasil. Diversas formas de contextualizar o tema, que nós iremos abordar aqui na frente, foi apenas um esboço. Problematizar, que é tentar demonstrar qual é o problema do tema, o que o tema quer que você aborde de forma problemática. Você problematize, discuta e resolva na sua redação. Isso nós chamamos na sua introdução de recorte temático, ok? Que iremos abordar na frente também. E os tipos de tese. Tese por responsabilização, que é aquela em que você indica quem é o responsável por aquele problema, quem ou que. Tese por problematização, que é você mostrar as consequências, os efeitos e os desdobramentos daquela problemática na sociedade. Uma tese por contraste, você vai fazer uma relação de como deveria ser e como ocorre aquele problema na realidade brasileira. Ou então, de como um país como o Japão, por exemplo, trata uma determinada situação e como o Brasil trata a mesma situação. Ideia de contraste, uma tese. E, claro, sempre você vai dando sua opinião em cima dessas informações. Tese por antecipação de proposta de intervenção, que é aquela que você já antecipa, claro, de forma genérica e resumida, o que você vai abordar como proposta de solução na sua redação do Enem, na sua conclusão. Okay? Então, são a triagem do que você deve abordar na sua proposta, na sua introdução, desculpem. Então, tem esses 3 elementos que vamos passo a passo tentar desmistificar cada um. Ok, doutores? Então, olha só, primeiramente de forma bem genérica, nós vamos passo a passo detalhar cada uma delas. Lembrando, você vai contextualizar o tema por meio de analogia histórica, de uma analogia geográfica, por meio de analogias culturais, que é você trazer a ideia de um filme, a ideia de um livro, a ideia de um personagem de um livro, a ideia de um capítulo de um livro, trechos de músicas que tenham a ver com o tema, trechos de poemas que tenham a ver com o tema, séries, documentários. Professor, mas eu sei que não pode utilizar poema ou texto poético na redação, tem que ser um texto em prosa. Doutores, é um trecho, um pequeno trecho, não ultrapassem os limites. Um pequeno trecho simplesmente para representar o que você quer tratar sobre o tema. A mesma coisa das músicas e dos demais analogias culturais. Simplesmente um esboço. Citações de filósofos, sociólogos, estudiosos na área, como por exemplo um pedagogo,
como um nutricionista, dependendo da área que você vai abordar e do tema, né? Chamamos de argumentos de autoridade. Provas concretas são dados estatísticos, pesquisas, leis. Mas lembrando, doutores, você lançar um dado estatístico, você lançar uma pesquisa sem fonte é um grande erro. Então, eu indico logo, olha, fontes. O IBGE, doutores, o IPEA praticamente tem todos os dados relacionados à pesquisa. Com certeza, se o Enem trouxe uma problemática, ela tem relevância social. Se ela tem relevância social, alguma pesquisa, algum dado que você tem conhecimento está lá no IBGE ou no IPEA. Doutores. E leis também a ideia de fundamentação de provas concretas. Narração por meio de um trecho. Doutores, quando eu falo narração, alguns autores dizem que pode ser uma narrativa de um fato, uma narrativa de um fato ficcional ou não ficcional. Eu, como professor de redação, eu peço que vocês narrem fatos, somente fatos reais, no texto dissertativo argumentativo, claro. Professor, eu posso utilizar narração na minha introdução? Um pequeno trecho de uma situação que você acha que contextualize o tema que você quer representar, sim, pode ser. Doutores, por exemplo, um tema sobre a cultura do estupro, eu vi uma introdução que iniciou a candidata fazendo uma pequena narração do trecho de uma jovem no Rio de Janeiro que foi estuprada por 4 homens. Um exemplo no Piauí, se você faz a narrativa daquela jovem na cidade de Castelo do Piauí que foi estuprada por determinados 4 jovens, ali é uma pequena narração de um fato real que pode servir para você contextualizar em cima da ideia da cultura do estupro em si como geral, ou do abuso contra as mulheres, da violência, de uma espécie de violência, ok? Exposição de frases nominais, aqui é uma ideia de tese, na verdade, de introdução, que tem a ideia de flashes, que nós vamos abordar na frente. Conceituar uma ideia, conceituar uma palavra, conceituar o tema, de forma inicial, e afirmando o tema. Você afirmando, já iniciando o texto, fazendo uma afirmação sobre o tema, também é uma ótima maneira de você iniciar o texto. Doutores, aqui é um esboço geral, nós vamos ponto por ponto, nós vamos introdução por introdução, para que vocês entendam, ok? Então vamos lá. Vamos começar, doutores, com o primeiro tipo de introdução, conhecida como introdução por flashes, também frases nominais. Doutores, eu quero que vocês imaginem o seguinte. O que você imagina que é a introdução por flashes? O que você entende por flashes? Você já imaginou uma situação que alguma vez na vida que você disse o seguinte, olha, isso fez surgir flashes aqui na minha mente. Eu estou tendo flashes da minha vida, flashes da minha infância. O que são flashes? Na verdade, são imagens que você lembra de algo que aconteceu com você, que é algo que você relembra e você tem aquela visão. A mesma coisa é na introdução do Enem. Você pode fazer uma introdução por flashes quando você lê o tema, a questão comando, e algo lhe vem à mente algumas coisas, algumas palavras, podem ser substantivos, podem ser adjetivos. E essas palavras que você lembra é uma forma de você iniciar a sua introdução. E claro, doutores, que pode ser até frases porque que chamamos de introdução por flashes. Porque flashes são imagens soltas. A mesma coisa na redação do Enem, são palavras soltas. Como assim, professores? Vamos para o exemplo. Pensem o seguinte. Quando eu falo em situação dos moradores de rua no Brasil, o que é que vocês lembram? Eu poderia dizer que seria descaso. Eu poderia abordar marginalização. Eu poderia abordar pessoas dormindo na rua. Eu poderia abordar esmolas. Eu poderia abordar a questão de sujeira, espancamento. Todas essas palavras, doutores, se você analisar, são palavras que eu acredito que eu imagino e creio que grandes pessoas imaginam quando vem a ideia, a palavra situação dos moradores de rua no Brasil, ou seja, a questão de abandono. Então essas palavras você escolheria 3 e iniciaria a sua introdução sobre esse tema. Por exemplo, descaso, agressões, violência. Esse é o cenário de grande parte dos moradores de rua no Brasil. Ok? Um exemplo aqui sobre o tema a persistência da violência contra a mulher. O que é que você lembra quando você pensa em persistência da violência contra a mulher? Persistência ao que continua, ao que persevera, ao que ainda não conseguimos modificar ou erradicar.
A persistência da violência contra a mulher. Quando se lê de violência contra a mulher, por que isso provoca? Por que isso ocorre? Quais são as palavras que lhe vêm à mente? Será que eu poderia dizer machismo? Será se isso me lembra patriarcalismo? Será se isso me lembra dominação? Ou seja, um grupo achar que tem mais valor do que o outro. Quando eu falo um grupo de gênero, um grupo masculino, ser um grupo dominador, patriarcal e machista que faz com que exista a persistência da violência contra a mulher? Poderia sim, né, doutores? Eu posso abordar isso tanto por meio de exemplo. Deixa eu pegar aqui não, para laser não, vou pegar aqui outro, vou pegar o marca-texto. Doutores, olha só. Vamos imaginar aqui, machismo, patriarcalismo e dominação. Nós temos 3 substantivos, machismo, patriarcalismo e dominação. Olha, 3 palavras soltas, né? Juntas simplesmente por uma pontuação e o conectivo aqui de som. 3 palavras soltas que representam toda a ideia de que o autor imagina quando pensa na palavra persistência da violência contra a mulher. Então, olha só, machismo, patriarcalismo e dominação. Aí nós temos o recorte temático, que é o que isso representa, que é o momento de você inserir a problematização, o tema de uma maneira problematizada e parafraseada na sua redação. Essas são algumas das causas da manutenção da violência contra a mulher na sociedade contemporânea. Vejamos, doutores, nota que nós falamos a mesma coisa sobre o tema, só que com outras palavras. Parafraseado. Isso é o recorte temático. Isso é a problematização de forma parafraseando o tema. Nós temos aqui a apresentação do tema de forma contextualizada, com 3 frases, com 3 palavras, com 3 substantivos, que são os flashes relacionados ao tema. Ok? E na frente o recorte. Outro exemplo. Machista. Me lembra isso muito bem quando eu lembro em violência contra a mulher, algo que representa machismo. Patriarcal e dominadora. Ok? Agora o recorte temático, trazer o tema para dentro do texto. Tais palavras caracterizam a sociedade atual como garantidora da permanente violência contra a mulher na sociedade atual. Doutora, vejamos, novamente nós parafraseamos o tema, nós problematizamos o tema dentro da introdução. Isso é muito importante. Você tem que deixar claro para o corretor sobre o que você irá falar. Você vai pegar o tema lá, copiar e colar no texto? Não, você vai parafrasear o tema dentro da sua introdução. Muito importante isso. Doutores, o professor Maqui não foi a mesma introdução, não? Notem, o que tem diferente entre o exemplo 1 e o exemplo 2? Vejam, no exemplo 1 nós temos aqui machismo, patriarcalismo e dominação. No exemplo 2 nós temos machista, patriarcal e dominadora. No exemplo 1 nós temos substantivos. Machismo é um substantivo, patriarcalismo é um substantivo e dominação é um substantivo. Quando você utiliza substantivos, você coloca entre vírgulas, até quando houver a sequência. E claro, o último você pode utilizar a conjunção aditiva, o exim, né? Que pode até finalizar com a vírgula, mas eu não acho muito usual não. E aqui, como machista, patriarcal e dominador são adjetivos, aí você utiliza a pontuação, aquele ponto seguido que nós chamamos, que é o ponto final no início de frases, né? No início, na verdade, em meio de frases. Lembrando, quando é substantivo, pode ser por meio de vírgulas. Quando é adjetivo, é a pontuação, o ponto mesmo que nós chamamos propriamente dito, ok? Olha só a diferença. Isso para fazer uma introdução por flashes, ok, doutores? Vamos em sequência. Doutores, agora como construir uma introdução por meio de tirar esse rapaz aqui da frente, por meio de alusão cultural, doutores? Olha só, já passa já aqui a alusão cultural, então vamos, deixa eu aqui tirar aqui, não, acho que não me, opa, fica aqui embaixo, isso, legal. Doutores, então, como iniciar uma introdução por meio de alusão cultural? Imaginamos o seguinte, para iniciar o texto para uma alusão cultural é necessário mobilizar um elemento da cultura a partir do repertório sociocultural, estabelecer uma ponte entre ele e a proposta temática a ser desenvolvida. Dessa forma, é liberado o uso de qualquer uma das áreas da cultura. Ou seja, a ideia de, por exemplo, cinema, de música, de artes plásticas, de literatura, de um documentário,
diversas áreas culturais, se fosse uma arquitetura, fosse um quadro, uma pintura, fosse um pintor, se fosse um arquiteto, um arquiteto, todos esses na verdade são ideias culturais que podem ser trabalhadas na sua introdução. Professor, mas como fazer isso? Vamos pegar aqui um exemplo de um tema de redação do Enem sobre o tema de 2018, a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Foi um tema que eu acho que é um dos temas mais complexos que o Enem trouxe, doutores. Primeiro vamos entender o que é que essa manipulação traz, como essa ideia de manipulação do usuário. Aborda muito sobre a ideia dos algoritmos na internet, né? Que induzem você a ir para algum lugar, que induzem você a ir para alguma janela, que induzem você a ir para algum site. Dizem, né, alguns especialistas, né, que na verdade a crítica em relação a isso é que o cidadão ele não tinha um livre escolha, um livre arbítrio de realmente escolher o que queria utilizar. Ele é induzido de forma inconsciente para aquilo. Ok, pensando nisso, eu vou fazer uma introdução, então, escolhi fazer uma alusão cultural, uma contextualização cultural utilizando um filme. E lembrei, olha professor, eu acho que o filme Matrix traz muito essa ideia de quando a tecnologia ela influencia no comportamento e na vida das pessoas. Vou lançar então Matrix. Então vamos lá. O repertório sociocultural foi a ideia de Matrix, ok? Pessoal, caríssimos, mas o mais importante, veja só, ele inicia com no filme Matrix. Tem alguma importância isso? Muito importante. Quando você vai iniciar qualquer área do conhecimento, diga a qual área do conhecimento aquilo faz parte. Se é um filme, no filme. Se é uma série, na série. Se é um documentário, no documentário. Se é uma citação, o do filósofo. Se é, por exemplo, uma teoria da física, na física, ou então na biologia. É importante você dizer qual é o conceito da área do conhecimento a qual a informação pertence. Muito importante. Olha só, na sequência, clássico do gênero ficção científica. Doutores, se você só analisar, em Matrix, acontece isso. Doutores, olha só, quanto mais você detalhar, mais interessante fica. No filme, Matrix, clássico do gênero ficção científica. Ok, doutores? Isso é muito importante. Eu não, na verdade, os corretores adoram. E claro que eu, como professor de redação, também gosto muito disso. Por que eu gosto disso? Porque isso ajuda você a aumentar a sua nota na redação. Ok? Então vamos lá. Segundo ponto. Professor, eu me lembro do filme Matrix. Então tem a ver com o tema. Então vamos lá. No filme Matrix aí faz uma relação com a problemática. Doutor, você tem que explicar o que é que Matrix tem a ver com o texto. Não vai imaginando que o corretor imagina, que já sabe, nem que ele saiba. Ele quer que você deixe claro a sua visão, qual a relação que tem entre o filme ou qualquer obra cultural qualquer com o tema. Você tem que explicar, tem que deixar claro. Então vamos lá, o que é que Matrix tem a ver com o tema a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet? Olha só a explicação. O protagonista Neo, né? Olha só, treinar a ideia do protagonista, é confrontado. Doutores, é importante, não é obrigatório. Se você souber quem fez o filme, esse produtor também é muito importante, né? Mas se não souber, também não tem problema não. Se tem esses caracteres, já são vários. Confrontado pela descoberta de que o mundo em que vive é, na realidade, uma ilusão construída a fim de manipular o comportamento dos seres humanos que, imersos em máquinas que mantêm seus corpos sob controle, são explorados por um sistema distópico, dominado pela tecnologia. Olha, doutores, aqui não está claro o tema sobre a manipulação do comportamento do usuário, mas está contextualizado. Só você analisando dessa forma, você percebe que tem tudo a ver o tema com a questão do controle do comportamento por meio da tecnologia em relação ao tema e em relação ao filme. Isso é você contextualizar, é você trazer o tema dentro de um contexto de uma ideia maior. Ok? Então, a partir disso, da contextualização, você agora vai fazer a ideia do levantamento da tese. Só que, doutores, nós não apresentamos a ideia de um filme
Então é o seguinte, se a ideia de filme é ideia ficcional, que não há na realidade, para você trazer para a realidade, você tem que demonstrar isso. Essa relação que há entre algo ficcional e a realidade. Por exemplo, olha só. Embora seja uma obra ficcional, você poderia ser, por exemplo, diferente disso na realidade, ou então, mesmo sendo uma ficção, a realidade é similar. Ou então, diferentemente da obra, ou então similarmente à obra de ficção. Você faz uma relação entre ficção e realidade. Doutores, aqui é ficção e realidade. Se for algo histórico, aí você troca para o presente. Se você faz uma relação ao que aconteceu no século XV, por exemplo. No entanto, ainda no século XXI, por exemplo, já no século XXI, na contemporaneidade, nos dias odiernamente, é bom você trazer essa relação. Ok? Olha, o filme. Doutores, é muito interessante, é importante você fazendo retomadas do que você foi dito. Professor, mas isso não é redundância não? Você me disse que não posso fazer redundância, palavras repetidas. Aqui não são ideias repetidas. Aqui são retomadas. Se você trouxe a ideia de filme, você tem que estar mostrando que você está falando sobre o filme constantemente. Você tem que fazer retomadas do que você expôs no texto. Isso é coesão textual. O filme apresenta características. Aqui está filme. Claro, se eu fosse um corretor de redação de colocado, coloque longa-metragem, coloque na obra ficcional, que fica mais interessante para que não haja repetição. Mas só 2 palavras dentro de uma introdução também não é demais. O importante também, quando é 2 palavras, não ficar uma próxima da outra, que causa algo de ruído no texto. Olha, o filme apresenta características que se assemelham a um contexto atual. Olha só. A importância, você demonstrar a importância do repertório sociocultural a seu tema. Qual é a importância dele? Do filme, no caso. Que apresenta características que se assemelham ao atual contexto brasileiro. Aí você deixou claro a sua contextualização, o seu recorte em relação ao tema. Pois, assim como na obra, outra referência novamente muito importante, os mecanismos tecnológicos têm contribuído para a... vamos lá, um metésimo. Tem contribuído para quê? Para a alienação dos cidadãos. Doutores, imaginando aqui, que tipo de tese é essa? Alienação dos cidadãos, sujeitando-os aos filtros de informações impostos pela mídia, como também o que influencia negativamente, essa ideia negativamente, nós temos aqui uma marca de autoria, está opinando, está mostrando que você acha que dela é errado, dela é negativo, seus padrões de consumo e autonomia intelectual. Doutores, aqui nós temos uma ideia de tese por problematização, ou seja, quais os efeitos dessa manipulação do comportamento do usuário, quais as consequências, quais os desdobramentos. Olha só, influência negativa, seus padrões de consumo e autonomia intelectual. Isso provocado por uma alienação dos cidadãos. Ok, doutores? Vejamos só a importância da contextualização do tema para deixar seu tema criativo. Não adianta iniciar uma introdução que não seja de forma criativa. Você tem que ter criatividade. Professor, qual é o mais importante? Qual na verdade é a melhor forma? Essa introdução cultural ou a introdução por flashes? Doutores, o que eu falo é o seguinte. As duas são boas. O diferente é que esses tipos de introduções que já trazem outra área do conhecimento, como a área da história, geografia, da cultura, das artes, da biologia, da química, você já está ganhando ponto nesse momento, você está contextualizando e ganhando pontos na competência 2. Na tipo de introdução por flash, você ainda não está ganhando ponto na competência 2. Mas isso não quer dizer que ela esteja errada, que ela não seja boa. Desde que você tenha o compromisso que, ou em outro lugar no texto, tanto na introdução, desenvolvimento ou conclusão, você utiliza outras áreas do conhecimento. Se você lançar uma citação no desenvolvimento, se você lançar uma citação, inclusive até na conclusão, ou qualquer outro repertório sociocultural, não tem problema nenhum e fica ótimo, viu? É uma ótima forma de contextualizar. Só você tem que ter o compromisso de lançar outro repertório em outra parte do texto. Todos nós temos aqui então agora um tipo de introdução, que é a introdução por meio de citação. O tema envolvido aqui era sobre o falho sistema de ensino no Brasil. Escolhi então a citação de Paulo Freire,
Tá? Paulo Freire. Olha só. Se eu vou falar sobre Paulo Freire, quem é Paulo Freire? Né? Eu tenho que deixar isso claro. Né? Um educador e filósofo brasileiro, isso é muito importante, Paulo Freire, afirmava que se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda. Olha só, doutores. Será que essa citação tem algo a ver com o tema? Com certeza. Busquem citações que tenham a ver com o tema. Às vezes o aluno diz, professor, lançou uma citação ótima sobre Foucault, uma citação sobre Maquiavel, e eu vejo que não tem nada a ver com o tema. Então, se não tem a ver com o tema, então simplesmente é um recorte irrisório e inaceitável no seu texto. Tem que ter coesão e clareza, como também coerência com a ideia. Então, tem uma citação até aqui. Outra coisa, o aluno faz a citação, depois que ele faz a citação, ele requer de logopatese. Deixar a citação solta. Doutores, a citação é uma ideia de outra pessoa. Se é uma ideia de outra pessoa, você tem que comentar ou abordar sobre ela em seu texto. A citação é uma frase alienígena. Você tem que comentar para o corretor qual a importância daquela citação para a ideia que você quer representar. Por exemplo, nós temos aqui, né? Paulo Freire afirmava que a sociedade sozinha não transforma a sociedade, que a educação sozinha não transforma a sociedade. Sem ela, tampouco a sociedade muda. Olha só, doutores, ó. Analisando o pensamento. Olha só, o pensamento de quem? De Paulo Freire. Analisando o pensamento, poderia ser, então, similarmente ao filósofo, em simetria à ideia. Essas representatividades em conexão ao que foi abordado pelo autor. Essas ideias fazem o que? Retomar do que foi dito e, claro, você vai comentar ou explicar a citação, a ideia da citação em si. Analisando o pensamento e relacionando a realidade da educação brasileira no Brasil, vamos lá, olha só, o que percebe-se? Percebe-se a necessidade de um olhar mais atento para o aprimoramento do ensino. Olha só, doutores, aqui foi o que conseguiu delimitar, entender sobre o que a citação diz. E, claro, tem a ver com o tema. Considerando sua importância para a promoção de uma sociedade mais crítica, olha só, vamos conseguir encontrar isso, uma sociedade crítica, reflexiva e, consequentemente, ó, aqui dá a ideia de quê? Né? De consequência, né? Consequentemente, tende a ser mais justa, igualitária e humanizada. Doutores, que tipo de tese nós temos aqui? Tese por problematização, ou seja, os efeitos, as consequências de um sistema educacional pautado agora com uma ideia de Paulo Freire. Essa é a tese, esse é o ponto de vista. Olha só, quando você tem a ser mais justa, igualitária e humanizada, aqui você está utilizando marcas de autoria. Você está dando a sua opinião e está deixando claro qual é a sua opinião em relação a isso. Se algo é justo, claro, você tem uma opinião, um juízo de valor. Doutores, aqui nós temos então também outro tipo de introdução, chama-se introdução por definição. Aí eu questiono com vocês. Doutores, o que é uma definição? Me questionei, o que é você definir algo? O que é você pensar em algo? Você definir algo, você conceituar algo, na verdade, é você dizer o conceito daquilo. Por exemplo, o que é que você pensa? Pode ser o conceito do dicionário ou o conceito que você mesmo pensa, que você acha. Vamos imaginar aqui o tema. Veja um exemplo de introdução nesse modelo para o tema sedentarismo, o grande mal do século. Eu te faço a pergunta, doutores, o que é sedentarismo? O que seria sedentarismo? Professor, sedentarismo eu acho que é uma atitude em que as pessoas não praticam esportes ou atividades físicas de forma cotidiana. Eu acho que é isso, né, professor? Não sei. Mas é isso mesmo. Então, você conceituar o tema, na verdade, você pegar uma frase que tem lá do tema ou uma ideia que relaciona o tema, não precisa necessariamente uma frase explícita, e você dá o conceito sobre aquilo. Claro que tem que ter relação com o tema. Imagina aqui um exemplo, olha só. Define-se como sedentário o indivíduo que não pratica atividades físicas no seu cotidiano. Opa, doutores, olha só. Define-se como sedentário o indivíduo que não pratica atividades físicas
do seu cotidiano. É o conceito de sedentarismo? É. É o conceito de pessoa sedentária? É. Então, doutores, desta forma eu já estou contextualizando o tema, dessa forma eu já estou adentrando no tema, de uma forma em que o corretor vai entender que meu tema está dentro do contexto. Claro? Aí eu faço um recorte aqui, que o recorte é a problemática. Doenças como obesidade, diabetes, aumento de colesterol e problemas cardíacos, são algumas das causas, né, que podem, consequências, desculpe, são algumas das consequências que podem aparecer aqui. São algumas de que podem aparecer como consequência deste mau hábito. Doutores. Então aqui nós temos a contextualização do tema até aqui, e aqui nós temos o recorte temático, né, doutores? O recorte temático. Aí falta só a tese que não está elaborada aqui no texto, mas poderia ser abordada. Aqui simplesmente com uma ideia de introdução sobre como introduzir o texto. Doutores, então aqui foram as formas iniciais de iniciar o texto. Ok, espero que vocês tenham entendido um pouco, mas claro que nós temos muito mais. Ok? Vamos continuar com mais textos relacionados à introdução, de forma de introduzir a redação.